Vamos abrir as nossas Bíblias e vai ser projetado Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Leamos. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Até aqui, para você que está me ouvindo aqui nesta noite também, essa mensagem estará sendo transmitida pelo YouTube, que a bênção venha a ser sobre todos. Então vamos estar orando, dizendo: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em oração, crendo que este lugar será movido, Senhor Deus, e que a Tua eternidade há de nos alcançar. Glorifica, Senhor, o Teu nome, nos abençoa, se conosco. Nós oramos assim pedindo: ministra na nossa necessidade, fala aos nossos corações, e que a nossa mente esteja atenta ao falar do Teu Espírito Santo. Nós oramos assim no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, a oração, ela tem um aspecto muito importante, porque a oração, ela fala de uma íntima comunhão com Deus. Uma íntima comunhão com Deus. É quando a criatura chega diante do seu Criador e ali ele trava uma conversa com intimidade. Nós aprendemos, de certa forma, erradamente, que todas as vezes que nós temos uma necessidade, nós vamos orar para que aquela necessidade seja satisfeita. Mas quase nunca nós nos assentamos, nos ajoelhamos e chegamos no Senhor para conversar com Ele, para falar com Ele do nosso dia a dia, para falar com Ele da nossa caminhada, mas principalmente para perguntar a Ele qual é o propósito da nossa vida, o que Ele quer que nós façamos. É interessante, amados, de que o texto que nós lemos, a palavra diz que ali os discípulos estavam reunidos ali em oração. A igreja estava nos seus primeiros momentos e aquele lugar ele se moveu e veio o Espírito Santo sobre todos eles. Quando nós estamos num culto, a nossa necessidade é que venha o Espírito Santo e que Ele renova a nossa vida, que Ele renova o nosso entendimento. Se nós chegamos aqui triste, é o momento de trocar pela alegria. Se nós chegamos aqui com enfermidade, é hora de nós trocarmos pela saúde. E é isso que Deus quer. Mas interessante, meus amados, movidos neste texto, nós ficamos muito sensibilizados quando nós começamos a entender por que aquele lugar foi movido. E nós vamos ver que precedentemente, nós vamos ver de que o apóstolo Paulo, ele está passando ali na porta ali do templo e tinha um homem coxo, que ele não caminhava, aleijado, e ele pede uma esmola. E Pedro, ele dá uma resposta para ele, a mesma resposta que nós um dia recebemos, que nós éramos como aquele aleijado à porta do templo,
propósito de Deus para nossas vidas. E ele pede, ele clama ali. Aquele homem tinha aproximadamente 40 anos e ele nascera aleijado. Era como se as pessoas tinham que pegar ele e colocar ele na porta do templo. E ali ele pedia esmola. Mas esmola é algo para pouco tempo, porque logo acaba. E Pedro vai passando ali, conforme diz a palavra, ele junta ali com João, e ele olha para cima, aquele aleijado olha para cima e pede uma esmola. Quando nós olhamos para cima, nós vemos o nosso Deus. Para baixo, nós vemos a nossa dificuldade. O pé nosso toca na terra onde tudo é difícil. Interessante, meus amados, que a resposta ali de Pedro foi o seguinte: diz assim, olha para nós. E ele olha, provavelmente ele falou, olha, lá vem um montante grande de dinheiro. E Pedro diz para ele, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e andou. Olha que coisa maravilhosa. A prata e o ouro fala dos bens materiais que acaba, fica tudo por aí. Mas Pedro e João entregam para aquele homem Jesus, o autor da vida. E ele vai ali, aquilo ali vai ser uma coisa notória em Jerusalém. Começa a circular. E os religiosos, então, da época, o sumo sacerdote, Caifás e Anás, esse nome não pode ser estranho para nós, porque eles eram sacerdotes, e que junto com Pôncio Pilatos, os dois primeiros sacerdotes, eles acusam Jesus de blasfêmia, porque Jesus falara que era o Filho de Deus, e Pôncio Pilatos coloca Jesus ao lado de um malfeitor, Barrabás, e deixa o povo escolher. E o povo escolhe aquele que era o malfeitor, que furtava, roubava e matava, recusando aquele que vinha trazer a vida, a bênção e a graça. Meus amados, esse sinal foi ali muito comentado. Então, os sacerdotes, mais uma vez Anás, Caifás, João e outros, chama ali Pedro, João, discípulos, assim, olha, o que vocês estão arrumando? O que vocês fizeram? E, meus amados, a resposta de Pedro ali é a mesma resposta da igreja hoje, pelo menos deveria ser. 3,19, arrependei-vos, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aquela era uma mensagem que incomodava a religião. E aí, não para por aí não para por aí. Então, Pedro, no 4, 8, 9, 10, só para a gente ganhar tempo para entender. 4, 8, 9, 10. Então diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a Caifás,
a João e Alexandre e quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Diz assim: principais do povo e vós, anciãos de Jerusalém, de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está diante de vós, e aquele que vocês matarem a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, e no 12, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há que é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Louvado, glorificado é o nome de Jesus. Só Jesus é o Salvador. Só a nossa fé em Jesus pode nos livrar da condenação eterna. Só Jesus. Não há outro nome. Não é o pastor Carlos, não é a pastora Maria, não é o pastor fulano de tal, cicrano. Só em Jesus. Aqui é interessante, meus amados, de que então reunida a religião, no capítulo 4, versículo 16, interessante, de que, dizendo, que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e nós não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não fala mais nesse nome a homem algum. E aí no 18, e chamando-os disseram-lhe que absolutamente, 4:18, vai me acompanhando, e chamando disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. A ideia é, vamos acabar com isso, porque isso vai prejudicar a nossa religiãozinha aqui. Isso não pode acontecer, não vai falar no nome de Jesus. Assim é a igreja. A igreja hoje tem enfrentado muitas adversidades. Fazendo um breve aqui, parada na palavra para dizer para vocês que ainda dia desses estivemos lendo de que no estado de São Paulo, um promotor público, ele vai, coloca numa ação a proibição de que haja nos locais públicos a Bíblia Sagrada. Está aí a dificuldade. Dias desses, algum tempo atrás, um pastor, ele se levanta dizendo, não, nós precisamos atualizar a Bíblia. Mas algo que se levanta contra a palavra de Deus. É notório acontecer isso. Tá? Isso iria acontecer, porque a palavra de Deus fala sobre esse momento, e nós estamos vivendo toda essa dificuldade. E ali no início da igreja, eles chamam eles assim, não fala nesse nome aqui no nosso meio. Não fala. Interessante. Nós trabalhamos num lugar e alguém chamou e disse assim, aqui ó, não fala de religião aqui da empresa não. Tá? Enquanto se falava no nome de Jesus naquela empresa, pouquíssimas ocorrências aconteciam. Proibiu-se falar no nome de Jesus. As ocorrências de briga, desavença, discussões começaram a aumentar. É dessa forma. Então, voltamos à palavra. Olha a resposta de Pedro, é a resposta da igreja nessa última hora. É a sua resposta nessa última hora. No versículo 19, 4:19.
Respondendo, porém, Pedro e João disseram ali aqueles sacerdotes, julgai vós se é justo, julga vocês mesmos, nós não vamos julgar, julga vocês. Diante de Deus, ouvir a vocês, ouvir a Deus. Palavra pesada. Então vamos ouvir a vocês ou vamos ouvir a Deus? Porque Deus mandou pregar Jesus. Deus mandou pregar que sobre esse nome todos seriam salvos. Mas vocês estão proibidos. Nós vamos obedecer a quem? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, veja bem. Eles se levantam. Até gostaria de ler esse texto com vocês. 24. 4:24, só prestando atenção. E ouvindo eles isto, unânimes, a igreja, ela tem só uma voz: Jesus salva. Ela só tem essa voz, ela não tem outra voz. Jesus talvez. Não, Jesus salva. Jesus cura, Jesus renova. Vamos dar explicação já sobre isso, é interessante. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, olha, eles não levantaram a voz para o homem, mas para Deus, e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles. Então, veja bem, no 29, vamos pular para o 29, 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Concede aos teus servos, dá o poder, a capacidade para falar a tua palavra. E nós, nesta última hora, nós falamos que quando eles oraram, o lugar se moveu. É a única vez em toda a história bíblica desse acontecimento. Tá? Pois bem, ontem houve um mover do Espírito, né, pastora Maria? Houve um mover do Espírito Santo. Surpreendentemente, ontem, mais ou menos às 10 e 11 horas, né, nós recebemos um apelo de uma pessoa praticante aqui da Igreja do Lago, praticante, tá? Praticante mesmo. E ela, surpreendentemente, entrou em contato conosco. Disse a senhora, a minha cunhada, 68, 70 anos mais ou menos, ela teve um acidente em casa, caiu em casa, e ela teria quebrado o braço e está sendo transferida agora para o hospital de Barra Mansa. Estamos muito preocupados. Levanta a oração por nós. Amém. Na mesma hora, chamei a pastora Maria, vamos levantar uma oração, pedir ao Senhor uma bênção, tá? Porque nós cremos no poder de Deus. Se alguém pede um socorro, nós cremos. Não quer dizer que a nossa oração vai fazer com que as pessoas não se recuperem, não vai fazer com que as pessoas não morram, porque eu fico muito, mas muito pesaroso em dizer isso, mas se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Eclesiastes 3, Eclesiastes capítulo 3, coloca logo lá o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. A nossa vida tem um tempo determinado. Às vezes você ora por uma pessoa que tem simplesmente uma infecçãozinha pequenininha na unha, nada. Às vezes tira aquilo, acabou, mas ela vai morrer daquilo. Por quê? Se nós prosseguirmos em Eclesiastes 3:2, 3:3, pode até colocar se quiser, 3:2, que diz assim, é tempo de nascer e há tempo de... Não adianta.
quando Deus fecha o livro, nós aqui só podemos Deus pedir a misericórdia para os que ficam. Mais nada. Mais nada. Porque Deus é soberano, Ele é o autor da vida. Nós aqui, quando viemos, nós viemos debaixo de um propósito. Qual é o propósito do pastor Carlos, da pastora Maria? Que um dia nós nos encontraríamos. Ela sairia do Paraná e viria para a Barra do Piraí. E aqui, né, fala bem baixinho, encontrou a pessoa mais maravilhosa que você podia ter na sua vida. Misericórdia. É o Senhor que eu estou falando, não sou eu não. É o Senhor. Então vejam bem, é um propósito. Então a nossa vida é debaixo de um propósito. Tá? As experiências vêm. Nós crescemos, mas às vezes Deus nos coloca um pouquinho abaixo. Para quê? Coloca o pé no chão. Tá? Você não é isso tudo não. Aliás, acho que nós não somos nem nada. Porque a palavra diz que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Então é o milagre de Deus nas nossas vidas que nos torna grande diante do Senhor. O Emanuel, o caso Emanuel trouxe aqui uma palavra que eu fico maravilhado. Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26, não foi isso? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Meus amados, que coisa maravilhosa. Isso daí deixou o inimigo injuriado, ao ponto de ele chegar perto da mulher e falar uma mentira. Olha, tá vendo? Deus falou que você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você conhecer, você comer, você vai conhecer e você vai ser igual a Deus. Olha que mentira deslavada, porque se Deus já nos fez a sua imagem e semelhança, por que nós precisamos mais? Mais nada! Entretanto, o olho cresceu, você é poderoso, deu no que deu. Esse é o problema. Então vejam bem, nós vamos entender que a nossa briga para por aqui, não para por aqui. Porque nós vamos observar que eles começam a orar e eles, com o Espírito Santo, eles pregavam a palavra com ousadia. Com ousadia. Então veja bem, as lutas vinham e o que Deus falou com eles? Olha só, amados, estou quase terminando. O que Deus vai falar com ele? 5:20. 5:20. Ó, a luta já estava. E Deus falou assim: vai, apresenta lá no templo e diz todas as palavras dessa vida. Já pensou? Ó, você leva um coro, vai lá ali do outro lado e fala de Jesus. Aí você vai lá, você fala de Jesus, a pessoa te mete o coro. Aí você vem embora todo, né? Todo choramingando, aí reclamando, mas já viu como é que o filho faz com a mamãe? Mamãe, me bateram, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Aí o papai com a mamãe bonzinho disse assim: volta lá. Pelo menos com a minha mãe era assim: apanhou, volta lá. Entendeu? Volta lá. A palavra diz que Deus mandou eles voltar. Quando eles voltam, olha lá, 5:28. Mais uma vez veio o conselho do sacerdote e diz assim: nós já não criamos caso com vocês expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que vocês estão enchendo Jerusalém dessa vossa doutrina, e agora vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Ó, então, olha mais uma vez a resposta deles. 5:29. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a quem? Mais importa obedecer a quem? A Deus, do que aos homens. Olha que coisa, hein? Mais importa obedecer a Deus. Então, meus amados, já para encerrar, vocês vão observar
que eles iam mais uma vez ser açoitados e presos. Mas se levanta um homem ali, interessante, que esse homem, ele foi referenciado, foi feita referência a ele, chamado Gamaliel. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei. E ele disse assim, olha, não precisa apostar não, mas ele disse assim, olha, lembra de uma coisa? Por esse tempo atrás apareceu um tal de Teudas, dizendo ser alguém. E foi um monte de gente atrás dele. Sabe o que aconteceu? Ele foi morto, todo mundo se desfez daquela religião. Depois apareceu Judas, o Galileu, que também a mesma coisa. Aí ele disse assim, dai de mão desses homens. Olha, presta atenção, gente. Gamaliel disse assim, olha, deixa eles para lá. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha o conselho de Gamaliel para eles. Sabe por quê? Porque se essa obra que eles estão realizando é uma obra de homens, ela vai se desfazer e daqui a algum tempo ninguém se lembrará mais. Entretanto, se é uma obra de Deus, nós vamos sermos achados num campo de batalha combatendo contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela obra era de Deus. É a obra que chega aos nossos dias. Foi perseguida, foi para as arenas, foi mudada, modificada, mas ela chega até os nossos dias. Dizer para vocês, a igreja tem uma palavra: Jesus vive, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime, está difícil a vida para todo mundo. Às vezes esperamos tantas coisas, entretanto, nosso Deus, Ele está vivo. E Ele vem nos buscar. É a nossa esperança. E se nós partirmos antes, creia nisso que o pastor Carlos está falando, mas porque a palavra assim nos diz, nós iremos a Ele, ainda que os séculos passem. Mas o nosso Salvador, Ele estará ali para nos receber. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus nos e os abençoe.